Pessoal, bom dia, espero que estejam bem. Professor Edjânio, tá? Essa será a nossa aula 2, referente ao nosso segundo bimestre, e nós trataremos de sistema de arquivos, tá? Na aula passada nós finalizamos o conceito de gerência de memória em sistemas operacionais, tá? Então nós partiremos agora para a análise dos nossos sistemas de arquivos, ok? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, um sistema operacional ele não deve permitir apenas a sua utilização em tempo real, mas também o armazenamento de arquivos, uma vez que diversas aplicações necessitam manter esses arquivos disponíveis para sempre que os usuários necessitarem dos mesmos, tá? Exemplos de arquivos ou programas que necessitam desses arquivos são editores, são jogos, reprodutores de áudio, de vídeo, tá? Então os arquivos hoje são bastante importantes, uma vez que as informações ali do usuário se manterão de forma permanente em um disco de memória secundário, tá? Essas aplicações, elas processam essas informações, tá? Que podem ser textos, músicas, filmes, tá? E tudo isso é armazenado em forma de arquivo e, como eu falei, geralmente em um disco rígido ou um dispositivo de memória secundário, tá? Um dispositivo aí não volátil. E a necessidade de armazenar arquivos, ela não é uma necessidade nova, tá? Desde os primórdios já existia essa necessidade de manter as informações armazenadas de forma permanente, tá? Para acesso posterior, ok? E essas informações elas se davam aí através do armazenamento de documentos, tá? De documentos, de fotografia, de esculturas, de pinturas e etc. Tá? E conforme o passar dos anos, né, novas formas de armazenamento foram sendo aí desenvolvidas até chegarmos, claro, ao armazenamento digital, ok? Essas informações, elas geralmente são armazenadas em dispositivos não voláteis, tá? Lembram da nossa aula de memória, onde a memória RAM, por exemplo, ela é um dispositivo volátil, né? Os dados eles permanecem armazenados na memória enquanto se tem eletricidade naquele componente, tá? Quando nós retiramos a eletricidade, ou no caso desligamos o componente ou dispositivo, um computador, por exemplo, né? Aqueles dados serão perdidos. Em um disco de memória secundário, o tipo de memória utilizado é o não volátil. Tá? As informações elas permanecem armazenadas mesmo se retirarmos ali a capacidade elétrica do dispositivo. Tá? Então, mesmo com o dispositivo desligado, as informações elas permanecerão armazenadas, certo? Beleza, e qual o conceito de arquivo, tá? Um arquivo nada mais é que um conjunto de dados, certo? E são armazenados em um dispositivo físico não volátil, ok? Arquivos possuem diversas características, como nome, certo? Localização, data, tamanho e etc, tá? E eles são extremamente versáteis, existe uma grande infinidade, né, de tipos de arquivos e funções de arquivos, tá? São versáteis em conteúdo, né, mas também em capacidade, né? O que aquele arquivo suporta, qual a densidade daquele arquivo. Tá, sistema de arquivos, pessoal. Em um dispositivo de armazenamento pode conter, né, milhares de arquivos ou milhões de arquivos, arquivos de sistema, arquivos do usuário, arquivos das aplicações, certo? E esses arquivos eles devem ser organizados, né,
de determinada forma para que o sistema ali ele consiga manipular todos esses arquivos de forma eficiente e eficaz, tá? Então existe uma organização física e lógica desses arquivos, geralmente em diretórios, certo? E esses diretórios eles estão ali existentes em um sistema de arquivo que nada mais é que um sistema que permite a manipulação, a criação, a exclusão, enfim, a gerência dos arquivos pelo sistema e pelo usuário também, certo? Vamos a um exemplo, tá? Nós temos aqui um exemplo de um sistema de arquivo do tipo Linux, certo? Pode ser um ext3, ext4, por exemplo, tá? ext2 ou ext4, por exemplo, tá? Onde nós temos aqui um sistema de diretórios e nesses diretórios nós temos arquivos adicionais. Por exemplo, o diretório bin ele possui ali alguns comandos executáveis, né, alguns arquivos de comandos executáveis do sistema Linux. Já no diretório home existem subdiretórios de usuário e dentro de cada um desses diretórios existem arquivos de cada um desses usuários. Por exemplo, em Daniel nós temos o arquivo 1, arq1.txt e o arquivo play.mp3. Já no diretório Henrique nós temos o arquivo relato.pdf, possivelmente um relatório, e uma foto.jpg, tá? Já no diretório USR nós temos aí arquivos de configuração ou de aplicações do nosso sistema, certo? Por exemplo, o Firefox, o Office, né? São ali aplicações do sistema operacional, tá? Existe uma grande quantidade de sistemas de arquivos, certo? Os principais e que ainda são utilizáveis hoje são o NTFS, são sistemas de arquivo para sistemas operacionais Windows, certo? ext2, ext3, ext4 são sistemas de arquivo para sistemas operacionais Linux. HPFS são sistemas de arquivos macOS, tá? FFS são sistemas de arquivo para sistemas do tipo Solaris, são sistemas um pouco mais antigos, tá? E o tipo de arquivo FAT são sistemas de arquivos voltados aí para dispositivos USB, tá? Pendrives, né? Cartões de memória, câmera fotográfica e etc. Tá? Muitos desses tipos de arquivos não possuem compatibilidade entre si, tá? Por exemplo, eu não consigo abrir um HD, utilizar um HD em formato NTFS em um sistema do tipo HPFS, que é um sistema macOS, porque os sistemas de arquivos são incompatíveis e, consequentemente, o HPFS não reconhece, tá, o dispositivo, certo? Arquivos possuem atributos, tá? E esses atributos são características do arquivo que permitem identificar o arquivo, manipular o arquivo, e gerenciar o arquivo no sistema operacional, tá? Existem alguns atributos principais, por exemplo, o nome do arquivo, que é uma cadeia de caracteres ali que identifica o arquivo para o usuário, certo? Então, exemplos como foto1, relatório, hello, né? São exemplos aí de nomes de arquivo. Em alguns casos, os nomes virão acompanhados de uma extensão que no caso identificará aí o nome do arquivo, certo? E o tipo do arquivo também, tá? Essas extensões elas podem identificar, por exemplo, se um arquivo é do tipo áudio, é do tipo vídeo, é uma imagem, é um texto, certo? Então nós temos extensões específicas para identificar cada um desses tipos de arquivo. Por exemplo, arquivos de texto
que podem possuir também mídia como imagem, como vídeo, como cores, fontes, né? Uma grande quantidade aí e possibilidade de edições textuais, certo? E de mídia textual também. Geralmente tem ali o formato .doc. Tá? Um exemplo disso é o Microsoft Office Word, né? Que ele tem ali seus arquivos .doc, tá? Já imagens, elas podem ter .jpg, né? .png, tá? Que são ali formatos, exemplos, né, de formatos de imagem. .gif, .tif são formatos de imagem. Para áudio nós podemos ter .mp3, .wav, que são formatos também de arquivos, tá? Outra coisa, existem tipos de arquivos, certo, que possuem extensões específicas para determinado programa, como por exemplo, arquivos do programa Photoshop, eles têm a extensão .ps. Arquivos do programa CorelDRAW, eles têm a extensão CDR. Então esses tipos de arquivos só podem ser abertos pela aplicação responsável por sua criação, tá? Eu não consigo, por exemplo, abrir um arquivo do CorelDRAW, um CDR, em um aplicativo de imagem, porque ele não consegue, né, ler o arquivo ali do tipo CDR, que é específico para o CorelDRAW e não é genérico para qualquer editor de imagem, tá? O tamanho indica o tamanho do arquivo, geralmente em bytes, né? Sempre em bytes na verdade, mas nós temos variações para kbytes, para megabytes, gigabytes, né? Ou até terabytes aí, dependendo da função daquele arquivo, certo? As datas, né, identificam ali a criação, o momento da criação do arquivo, o último acesso do arquivo, última modificação daquele arquivo, tá? Proprietário, identifica qual é e quem, na verdade, quem é o dono daquele arquivo, tá? Cada arquivo possui um proprietário específico e aquele proprietário ali, geralmente ele terá permissões de acesso, tá? E essas permissões de acesso indicam quais são os procedimentos que o proprietário pode realizar com aquele arquivo. Esses procedimentos podem ser, por exemplo, permissão apenas para leitura, o proprietário vai conseguir apenas ler o arquivo. Permissão para escrita, nesse caso, o proprietário consegue, além de ler o arquivo, escrever no arquivo, alterar o arquivo. Permissão para remoção é a permissão de exclusão do arquivo, tá? Isso acontece muito em sistemas operacionais Windows, onde o usuário visitante ele não tem grandes permissões em relação aos arquivos do sistema. Por exemplo, alguns arquivos ele não pode sequer ler, né, editar ou excluir, tá? Essas funções ficam a cargo do proprietário ou administrador do sistema, certo? Localização do arquivo indica basicamente a posição daquele arquivo, né, em determinado disco de armazenamento ou componente de armazenamento permanente, certo? Então, cada arquivo está localizado em um disco de memória ou um componente de memória de forma, né, física naquele dispositivo, tá? Os bits ali, os bytes do arquivo estão armazenados em locais específicos daquele componente de memória, beleza? Existem outros atributos também, certo? E esses atributos geralmente dependem dos sistemas que irão definir ali o sistema de arquivo a ser utilizado, tá? Muitas vezes esses atributos eles são identificados ali através do nome do arquivo, tá? Por exemplo,
dois exemplos de arquivos, relatório -v1.txt e relatório -v2.txt. Percebam que nós temos 3 atributos apenas no nome do arquivo. Por exemplo, relatório, né, é o nome do arquivo, v1 é a versão do arquivo, estamos na versão 1 do arquivo, e .txt é a extensão do arquivo que indica que esse arquivo se trata de um arquivo de texto, tá? Já o segundo arquivo, ele é o arquivo relatório versão 2, certo? Vamos para as operações com os nossos arquivos, tá? Essas operações são necessárias porque não existiria arquivo se nós não conseguíssemos manipulá-los, né? A primeira operação é a operação básica de criação, certo? Onde é alocado um espaço para aquele arquivo em determinado componente de armazenamento permanente e são definidos ali atributos para aquele arquivo, como o nome do arquivo, localização, proprietário, permissões, né, e etc. Ok? Criado o arquivo, nós podemos abrir o arquivo, tá? E antes, claro, de editar o arquivo, de escrever o arquivo, é necessário passarmos pela operação de abertura daquele arquivo. Nessa operação, o sistema ele vai verificar se o arquivo existe, tá? Verificar se o usuário que está tentando abrir o arquivo tem permissão para acessá-lo, tá? E tendo permissão, ele irá ali localizar o conteúdo daquele arquivo e criar uma referência para ele na memória RAM, tá? Transferir, né, o arquivo existente em um disco de memória permanente para a memória RAM, permitindo ali a visualização do arquivo em tempo real, bem como o acesso ao arquivo pelo processador do computador, ok? A operação de leitura, a operação ler, né, permite transferir os dados, tá, para a memória RAM e deixa ali, né, o arquivo disponível para leitura pelo usuário ou proprietário, né, do arquivo, tá? A operação é referente mesmo à transferência do arquivo do disco de memória para a memória RAM, tá? A operação escrever permite transferir dados da memória da aplicação principal, né, na memória RAM no caso, tá? E esses dados são transferidos para o arquivo armazenado ali no disco de memória permanente ou componente de memória permanente, tá? Essa operação de escrever nada mais é que a alteração do conteúdo do arquivo, ou no caso a edição do arquivo, tá? Mudar atributos é uma operação que permite alterar os atributos do arquivo, como o nome, a localização, as datas, o proprietário, as permissões, tá? As datas é algo mais complexo de se alterar, né? Porque o sistema já altera automaticamente. O proprietário do arquivo ele não percebe as datas sendo alteradas, uma vez que o sistema realiza automaticamente. Por exemplo, o usuário abriu o arquivo, a última data de abertura ela já vai ser alterada para a data atual, certo? Fechar o arquivo, então concluiu-se a escrita do arquivo, né? Alterou-se algum atributo daquele arquivo, então é necessário fechar o arquivo. E para fechar o arquivo, né, o sistema ali vai desfazer a referência para o arquivo que foi criada na memória RAM, ok? E por último, remover o arquivo, que permite excluir o arquivo e descartar os seus dados, libertando ali espaço do nosso dispositivo de armazenamento, tá? Uma questão interessante é que atualmente os arquivos eles não são excluídos diretamente do disco de memória, tá? Eles são marcados como excluídos e quando o usuário inserir um novo arquivo, aquele arquivo novo, né, substituirá o arquivo anterior, tá? Então muitas vezes é possível recuperar arquivos
anteriormente excluídos porque não foram ainda inseridos novos arquivos para substituir os existentes. Tá? O sistema apenas marca como não existente o arquivo, né? Ou marca para possível substituição futura e permite ali a recuperação daqueles arquivos. Tá? Existem ainda outras operações, copiar, mover, certo? Só que essas operações elas dependem de todas as operações que nós citamos aqui, tá certo? Eu vou finalizar a aula por aqui para ela não ficar muito longa. Espero que tenham compreendido e bons estudos, tá?